Certo, gente. Uma característica interessante e chocante, como eu disse para vocês, é quando a gente tenta calcular a dimensão de um fractal. Vamos ver o que eu quero dizer com dimensão nesse caso, tá? Vamos começar com objetos mais, digamos, tradicionais, como linhas, quadrados, né? Objetos convencionais da geometria euclidiana. Um cara lá do século XIX, antes mesmo de surgirem fractais, né, ele inventou aqui essa fórmula, tá? Para calcular a dimensão de objetos geométricos, né? Figuras geométricas. É uma fórmula com uma cara complicada, mas é fácil de entender o que significa cada termo, tá? Então aqui é o limite, né? A dimensão do seu objeto, ou Hausdorff, que é o nome do sujeito, né? A dimensão de Hausdorff. D, maiúsculo, é o limite de um número epsilon que tende a zero da relação do log de n de epsilon sobre o log de 1 sobre epsilon. Bom, o que são essas coisas? O que é o n de epsilon? N de epsilon é o número mínimo de caixas de mesmo tamanho que você precisa usar para recobrir todo o seu objeto. Né? Agora, o que significa essa caixa? A caixa varia de objeto para objeto. Essa é uma parte do objeto, tá? Com uma certa dimensão. E o tamanho dessa caixa é o que você caracteriza como o epsilon. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um segmento de reta aqui, ó, de comprimento total L. Nosso comprimento é L aqui de uma linha reta, né, um segmento de reta. Você subdivide esse segmento em várias partes, todas com o mesmo tamanhozinho epsilon. Então, as suas caixas, nesse caso, né, vão ser segmentos de reta de tamanho epsilon, né, de comprimento epsilon. E aí você vai juntando vários desses segmentos até você recobrir todo o seu objeto original, ou seja, o seu segmento de reta de comprimento total L. Um quadrado, ó, como esse aqui exemplo, um quadrado de lado L, né? As caixas vão ser esses pequenos quadrados, os quadradinhos aqui que você usa para cobrir o seu quadrado maior de comprimento L. E esses quadrados têm um lado de comprimento epsilon, certo? É isso. E aí o que o Hausdorff disse é que a dimensão do objeto é a razão aqui entre o logaritmo desses dois números, né? O número de caixas que você usou, n de epsilon, para cobrir o objeto inteiro, dividido pelo logaritmo de 1 sobre o tamanho dessas caixas, medido pelo epsilon. Tá? Vamos ver o exemplo aqui, né? Ó, então, por exemplo, para o segmento de reta. A gente tem quantas caixas? Bom, se eu tenho várias caixinhas de segmento epsilon, né? Formando um segmento total de comprimento L, o número de caixas é L sobre epsilon, né? E aí eu faço a conta, o log de L sobre epsilon, eu posso reescrever isso como log de L menos log de epsilon. Não importa a base do logaritmo, tá? Eu esqueci de falar isso antes. Qualquer base aqui serve, base 10, base 2, logaritmo natural, tanto faz, o que você quiser serve, tá? Então vamos lá, né? Log de L sobre epsilon é o log de L menos log de epsilon, e o log de 1 sobre epsilon é menos log de epsilon, tá? Bom, fazendo a conta aqui, ó, você vai ver que isso vai ser dado por 1 menos log de L sobre log de epsilon. É só você separar aqui, né, a fração em duas frações. Você vai ficar com log de L sobre menos log de epsilon, que está aqui desse lado. E aí menos log de epsilon sobre menos log de epsilon, que te dá 1. Certo? E aí você faz o epsilon tendendo a zero. Tá bom, quando o epsilon vai tendendo a zero nessa expressão, o log de epsilon tende a menos infinito. Lembre do gráfico da função logarítmica, né? Tende a infinito para o epsilon tendendo a infinito. É zero quando o epsilon é igual a 1. E tende a menos infinito com o epsilon tendendo a zero. Então você está dividindo aqui, ó, por um número cada vez maior quando o epsilon tende a zero. E essa fração vai tendendo a zero como um todo. Portanto, a dimensão fractal, ou dimensão de Hausdorff, da linha reta, de um segmento de reta, é 1. Como a gente esperava que fosse, né? Uma linha tem uma dimensão 1.
Um ponto tem dimensão 0, uma linha tem dimensão 1, e a gente espera que um quadrado tenha dimensão 2, certo? Ou qualquer figura bidimensional tenha dimensão 2, como uma elipse, um círculo, um triângulo, um hexágono. Qualquer figura bidimensional tem dimensão 2. Na geometria euclidiana, daqui a pouco a gente vai ver que para fractais é diferente. Bom, vamos fazer a conta aqui para o quadrado, só para vocês verem como funciona um pouquinho melhor, né? A mesma coisa acontece, ó. Se eu tenho aqui, né, ó, um quadrado de lado L e subdivido o lado em vários segmentozinhos de comprimento epsilon, eu vou ter quadradinhos de comprimento epsilon ao quadrado, de comprimento não, perdão, de área epsilon ao quadrado, o quadrado inteiro tem área L ao quadrado, então o número de quadradinhos de lado epsilon vai ser L sobre epsilon ao quadrado. Aí eu substituo aqui na fórmula do Hausdorff de novo, né? Log de L sobre epsilon ao quadrado, né? O 2, a gente fala, né, que cai aqui, vai para fora, 2 log de L sobre epsilon, que é o 2 log de L menos 2 log de epsilon. O expoente, o numerador aqui, né? O denominador, perdão, aqui embaixo, log de 1 sobre epsilon, continua a mesma coisa. Portanto, a única diferença lá para o segmento é que eu tenho tudo multiplicado por 2 aqui, né? Portanto, a dimensão do quadrado é 2, como a gente sabia já de antemão que seria, certo? Um quadrado, um objeto bidimensional, tradicional da geometria euclidiana, tem dimensão 2. Tá? Bom, acho que por esse vídeo expliquei o que é dimensão fractal. A gente pode parar por aqui. Na sequência eu vou fazer este primeiro exercício aqui, ó. Determinar a dimensão da curva de Koch, tá? Daí vocês vão ver que não vai ser igual a 1 nem 2, e não vai ser nenhum número inteiro, por incrível que pareça. A dimensão dos fractais é fractal, é fracionária. E daí vem o nome fractal, na verdade, tá? Porque eles têm uma dimensão que é uma fração, não é o número inteiro, certo? Então, daqui a pouco eu volto com a demonstração, né? Ou pelo menos com induzir vocês a enxergarem esse resultado, de que a curva de Koch tem uma dimensão fractal. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouco. Até mais.